Salve galerinha do canal, tudo bem? O meu nome é Matheus, sou professor aqui do canal Momento Ciências e hoje eu vou trazer para vocês um assunto que é super legal e eu gosto muito de trabalhar com meus alunos, que é sobre o sistema locomotor. Antes de tudo, eu quero deixar claro para vocês que eu vou dividir essa aula em 3 partes, para ela não ficar muito extensa e não ficar muito cansativa para você que está aí assistindo. Então, eu vou dividir o sistema locomotor nas 3 partes que o compõem, que é o sistema esquelético, articular e muscular. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre o sistema esquelético, que é um sistema muito importante do nosso corpo. Antes disso também, eu quero definir alguns termos com vocês. 2 termos que vocês vão precisar saber para o estudo que a gente vai fazer agora sobre o corpo humano. O primeiro é a anatomia. A anatomia, ela tem origem grega e significa seccionar. O que significa isso, professor? Seccionar significa dividir em partes. Então, a anatomia, ela é o estudo das partes do corpo, tanto a estrutura externa quanto a estrutura interna. E outro termo que nós utilizamos também muito para essa área aqui que estuda o corpo humano é a questão da fisiologia. A anatomia e a fisiologia, elas andam lado a lado. Então, por isso que eu estou justificando para vocês e definindo por que de usar esse tipo de nomenclatura. A fisiologia é a junção de 2 palavras, físio e logia. Logia significa estudo e físio significa funções. Então, essa palavra junta, ela significa o estudo das funções. Então, a fisiologia, ela busca entender, compreender como que funcionam as partes que formam o corpo humano. Então, essas 2 palavras aí que eu quero deixar claro para vocês aí a nomenclatura do porquê da gente estar utilizando. Essa imagem aqui, ela mostra para vocês, muito bem detalhada, como que são as regiões anatômicas do corpo. O corpo humano ele é dividido em cabeça, pescoço, tronco, tórax e abdômen e os membros, que são superiores e inferiores. Eu estou falando aqui para vocês do que é o que o corpo ele é formado. Mas o que ele é o corpo em si? Ali é a forma como ele é dividido. Mas o que é um corpo? O corpo ou um organismo, ele é um conjunto de sistemas que funcionam de forma integrada. Como assim, professor? Eles precisam um dos outros para funcionarem. Isso mesmo. Se um sistema tiver com algum problema, pode prejudicar o resto do seu corpo. Então, são vários os sistemas que compõem o corpo humano. Dentre eles, que a gente vai estar falando nesse vídeo agora, que vai ser dividido, nós temos o esquelético, o muscular, o nervoso, o digestório, o respiratório, o cardiovascular, o urinário e o genital. O sistema, cada sistema, ele é formado por um órgão. Lá, quando a gente olha a organização dos seres vivos, nós lembramos disso. Onde fala células, onde fala dos organismos, onde fala dos sistemas. Nós lembramos dessa classificação dos níveis de organização dos seres vivos, que são a célula, o tecido, o órgão, o sistema, o organismo. Isso aí para um organismo do ser humano, de um ser vivo, porque tem outras classificações também nos níveis de organização, mas eu vou embasar só nesses. Por exemplo, o sistema digestório. O sistema digestório, ele é formado por boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, e além do fígado, das glândulas salivares e do pâncreas. Então, todos esses órgãos, eles formam o sistema digestório. Cada órgão, por sua vez, é formado por diversos tecidos. Cada tecido é formado por um conjunto de células. E, assim, o corpo humano ele pode ser estudado nos seguintes níveis, como eu acabei de falar para vocês. Organismo, sistema, órgão, tecido e células. Então, hoje, igual eu comentei já, nós vamos estudar sobre o sistema locomotor, que é um sistema muito bacana da gente estar estudando. O sistema locomotor ele é formado pela união de 3 sistemas, que é o esquelético, o articular e o muscular. Hoje nós vamos embasar somente no sistema esquelético.
E esses três sistemas, eles atuam em conjunto e permite, né? Esses três sistemas juntos, eles permitem que os indivíduos eles consigam realizar diversos movimentos. Eles podem se locomover, seja para buscar um alimento, seja para fugir de predadores, entre outras funções. Então, o sistema esquelético ele é formado pelos ossos. Esses ossos, né, estão associados junto dos tendões e das cartilagens, eles formam todo o esqueleto. E ele tem uma função muito importante, porque ele está envolvido em movimentos do corpo, como caminhar, segurar objeto, mover a cabeça, além da sustentação. Então, o sistema esquelético ele é constituído pelos ossos e estruturas que são relacionadas, como as cartilagens e os tendões, que são relacionados com o sistema, junto com os ossos, para formarem o sistema esquelético. E além dessas funções que eu acabei de falar para vocês, eles ajudam, né, no movimento do corpo, ele tem a função de sustentação. Eu sempre gosto de brincar com os meus alunos o seguinte: sem o esqueleto, nós seríamos igual o desenho do Tom e Jerry, quando eles ficam com medo. Quando eles se assustam com alguma imagem, o esqueleto sai andando e fica só aquela camada de pele, onde a pele cai. Se a gente não tivesse o esqueleto, com certeza a gente não teria vida, mas seríamos daquela mesma forma do desenho do Tom e Jerry. Além disso, ele oferece proteção. A caixa torácica, principalmente, ela é uma caixa que protege todos os nossos órgãos vitais. E além disso ainda, para vocês verem a importância que ele ajuda no armazenamento do cálcio e do fósforo e ainda produz células sanguíneas. Isso que eu estou falando para vocês é a importância que ele tem o sistema esquelético, né, de suas funções. E nós podemos dividir o esqueleto em duas partes. Nós temos o esqueleto apendicular e o esqueleto axial. O esqueleto axial, ele é constituído pelos ossos que formam o eixo principal do corpo, que são os ossos da cabeça, do pescoço, do tórax e do abdômen. E o esqueleto apendicular, ele é formado pelos ossos que formam os membros. Então, nós temos os membros superiores e os membros inferiores. Esses dois esqueletos aí que vocês estão vendo na imagem, eles são unidos pelas cinturas escapular, que é a escápula e a clavícula, e a pélvica, que são os ossos do quadril. E nós temos também, dentro dessa situação, a classificação dos ossos, onde nós podemos classificar os ossos de 4 formas diferentes. São eles longos, curtos, planos e irregulares. Os ossos longos, como vocês podem perceber na imagem, a primeira imagem, o comprimento dele é maior que a largura. Então, vocês podem perceber que o comprimento do osso ele é maior que a largura que ele tem. E exemplos desses ossos são os ossos do braço, da perna, as falanges, que são esses exemplos aí de ossos longos. Além dos ossos longos, nós temos os ossos curtos. Esse aí é diferente do primeiro, porque o tamanho, né, o comprimento e a largura são quase iguais. É um formato de um cubo. E dentro desse aí, nós podemos citar como exemplo o carpo e o tarso, que são os ossos das mãos e dos pés. Nós temos ainda os ossos planos, onde eles são finos e achatados e eles podem ter diversas formas. Exemplos desses aí são as costelas, a escápula e os ossos do crânio. E ainda nós temos os ossos irregulares. Esses ossos irregulares, eles não se encaixam em nenhuma das categorias. Então, é o caso das vértebras. As vértebras são um exemplo que constituem os ossos irregulares. Galerinha, esse vídeo não vai ficar muito extenso, então eu fiz só um apanhado geral do que é o sistema esquelético, como são classificados os ossos. Essa matéria ela é uma matéria muito extensa, ela é uma matéria muito boa de trabalhar, mas ela é extensa. Eu não vou estender esse vídeo muito para não ficar enjoativo para vocês, igual eu falei. Então, eu vou fazer vários vídeos agora falando sobre os sistemas, e agora os próximos vídeos eu vou complementando a informação que eu acabei de passar para vocês nesse vídeo aqui que eu estou falando sobre o sistema esquelético, porque ainda eu tenho que falar para vocês como que são formados esses ossos, eu tenho que falar para vocês de algumas
estruturas que fazem parte nos ossos, que estão ligados com a questão das células sanguíneas. Então, tem vários assuntos. Além de que, eu vou mostrar para vocês todos os ossos do corpo. Então, é uma aula que vai requerer um tempo mais... vai requerer... Como é que fala? Requerer? Errou! Que requer um tempo maior. Então, galerinha, se você gostou desse vídeo, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, vai ajudar muito pra gente aí. Ativa o sininho da notificação, porque aí toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, chega aí pra você, tudo bem? Então, aquele abraço e até o próximo vídeo.